Shenhabo, Uabro, Vocalismo, Alô, Shairo, Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz, um bom domingo a todos. Podemos nos sentar. Quero cumprimentar também a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam sempre bem-vindos à nossa paróquia Paulo Apóstolo. Meus irmãos queridos, Jesus, em um certo momento, volta para a sua pátria. Do mesmo modo, quer este nosso Senhor e Deus e Salvador Jesus Cristo, como agora há alguns dias comemoramos o Santo Natal. A palavra Natal vem de natividade, que quer dizer nascimento. Esse Deus que se fez carne e habitou entre nós, sobe uma hora aos céus, nos convidando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e sereis minhas testemunhas. Vai ter uma hora aqui dentro do Chico que vocês vão dizer isso, né? Em tua morte, a tua morte anunciamos, em tua ressurreição cremos. Vinde, Senhor Jesus. Tem uma hora que vocês vão dizer isso, simbolizando que aquele mesmo Senhor que subiu aos céus, ele voltará para a sua pátria. Qual é esta pátria? Esse templo, esta casa viva que sou. Existem dois mundos que vivem. Existe o mundo que sou, com tudo aquilo que sou, ou tudo aquilo que deveria ser, e aquele mundo que estou. E este Deus quer vir habitar neste mundo, o mundo que sou, sua pátria. Deus, eu estava conversando com umas pessoas esse dia, até quase se torna uma discussão, em dizer que Deus não construiu, edificou a igreja átomo. E não a igreja só estrutura física, mas com tudo aquilo que ela oferece, sendo essa a estrutura. Jesus Cristo disse: se não for assim, eu não vos teria dito. Uma parte do Evangelho vai dizer isso. Da mesma forma, eu também poderia dizer: se não fosse para ser útil, não teria dado. Então a pessoa reclamava que nós somos a verdadeira igreja. Eu falei: mentira, você é templo. A verdadeira igreja é única, é uma instituição criada por Deus. Todos nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas a igreja é uma instituição única, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta a que nós pertencemos. Que daqui a pouco até vamos proclamar como una, santa, católica e apostólica. Cristo assim ensinou, os apóstolos assim aprenderam. E essa oração chamada credo, que é naquilo que creio, foi fundada primeiramente pelos santos apóstolos. Então é nesta terra que Deus ele quer vir e habitar. Mas Jesus vai dizer que os discípulos não são bem recebidos em suas próprias terras. Por quê? Tratando-se de seres humanos em processo de transformação, porque na verdade, ser humano, a frase já diz ser humano, é uma proposta, ser humano. Uma coisa é eu dizer: Fátima, você é humana. Outra coisa é dizer: Fátima, ser humano. Olha, é uma proposta, ser humano. Ser humano significa que não nascemos humano, somos chamados a ser o selo humano, de modo que, à medida em que vamos nascendo, dependendo do ambiente que convivemos, com os objetos que adquirimos por meio dos conhecimentos, dos estudos,
e por aquilo que também vem de genético de nossos ancestrais, constituímos neste mundo que sou, de modo que a intenção maior, a meta maior é eu me humanizar-me, eu ir tornando cada vez um ser humano. E o ser humano, quanto mais humano, aí sim divino. Quem fica buscando os céus, esquecendo que tem os pés na terra, erra, vacila. Não encontrou nenhum nem outro. A cabeça tem que estar com Deus, mas os pés no solo. O coração tem que estar apaixonado pela vida, por Deus, pela existência, mas a cabeça tem que estar na razão, Deus. E é justamente por isso que o ser humano, neste processo de transformação, em que ele vai, ainda criança, vai se tornando homem, e todo esse processo, o que ele vai adquirindo mediante ao mundo que é e ao mundo que está, muitas das vezes nós decepcionamos as pessoas, frustramos no meio, e muitas das vezes até no afã e na busca de encontrar a verdade ou a realidade das coisas, acabamos tentando fazer o bem, fazendo o mal. O próprio apóstolo Paulo assim nos ensinava, nosso padroeiro. Por quê? O bem que quero não faço, e o mal que não quero faço. Então, meus irmãos e minhas irmãs, neste processo, muitos que compartilham a existência conosco passam a se lembrar apenas das decepções que fomos, esquecendo o processo de transformação que todo ser humano é, ou que pelo menos todo esse processo de transformação que todo ser humano pode ter, dar-se ao nome de conversão. Eu não posso olhar para o Reginaldo 10 anos atrás e encontrar com ele depois de 10 anos um corre-corre da vida e achar que o Reginaldo é o mesmo Reginaldo de 10 anos atrás. Eu fiz uma mensagem no meu status no WhatsApp por esses dias atrás falando sobre isso. Quando você ficar apaixonadamente por alguém ou por algum lugar, quando você estiver extremamente apaixonado por alguém ou por algum lugar, e por circunstâncias da vida, por sua logística, as coisas e as pessoas virem a nos deixar por motivo provisório ou definitivo, não corra atrás, porque nós não estamos correndo atrás das pessoas e das coisas, nós estamos querendo voltar atrás do tempo perdido. E aquele tempo lá atrás que eu poderia ter aproveitado a pessoa do Reginaldo, no sentido de aproveitar, não abusando dele, mas da sua presença, tudo aquilo que ele poderia compartilhar comigo e vivenciar comigo, eu não reconheci. O que aconteceu com Jesus neste evangelho? Aí 10 anos depois a gente, por alguma razão da vida, se encontra. Eu não posso, se eu continuar olhando para o Reginaldo da mesma forma de que 10 anos atrás, vou me decepcionar, porque ele não é mais o mesmo Reginaldo de 10 anos atrás. São inúmeras coisas que entram nos nossos 5 sentidos, que saem outras coisas mais, olhos, ouvidos, que vão formando o ser humano que somos, ou para bom ou para ruim. Depende das informações que você vai disseminando ali dentro, como a vaca faz, ruminando o capim, ou as coisas boas e ruins. Olhando para este evangelho sem você ter uma visão da realidade do tempo, você não entende nada. Mas todas essas pessoas, quando Jesus voltou para a sua terra, viu aquela criança nascida de Maria crescer. Um homem como qualquer homem, não como nós, que hoje olhamos para Deus com uma visão sobrenatural. Não, eles viram Jesus ir para a moita para fazer fezes. Jesus pediu licença na hora da brincadeira para mijar na árvore. Olha, mija e caga. Ah, você está falando isso na hora da missa? Sim. Aqueles ali viram um homem crescer homem, com todas as realidades de um homem. Caiu, machucou, ele disse ai. Olha, Deus fala ai.
Deus que chorou muitas vezes com seus amigos ao ver os seus pais, parentes e amigos morrer, como chorou tal quando Lázaro morreu. Para aquele povo que viu um homem daqui uns tempos mais maduro dizer que era filho de Deus e Deus, não era fácil. Porque todos eles cresceram vendo aquele menino. Daqui a pouco esse menino está falando que é Deus. É como se eu aqui no altar agora falasse que sou Jesus Cristo, eu sou Deus. Vocês não acreditariam. Graças a Deus, não é mesmo? Mas lá é. Porém, entretanto, todavia, Jesus Cristo nunca deixou de ser o que era. Ele só apenas começou a manifestar o que era lá, em público, nas bodas de Caná. Mas o primeiro milagre de Jesus não foi nas bodas de Caná, foi na sua concepção. Então, bodas de Caná foi a primeira manifestação pública de Jesus, mostrando os seus milagres para dizer agora. E aqui neste evangelho de hoje está dizendo que ele aqui nessa cidade onde ele nasceu, ele fez muitos milagres. Não muitos, mas milagres para algumas pessoas, curou algumas pessoas, mas não todos. O que Jesus fez na sua cidade? Ele mais ensinou, ele mais exortou. Aqui está dizendo que ele fez o quê? Ele apenas pregou. A ponto até do povo dizer assim: não é ele o filho do carpinteiro, o carpinteirozinho, o filho de Maria? Não é o seu irmão Tiago? Tiago de José. Por que Tiago de José? De Judas? De Simão? É isso que os nossos irmãos evangélicos às vezes não entendem, ó. Não é ele o carpinteiro, filho de Maria? O irmão de Tiago, de José. Por que de José? Porque José, o carpinteiro, era viúvo. E depois ele ia se casar com Maria, que era virgem, mas não José. José já era viúvo e tinha filhos. Tiago era filho de José. Esse Tiago, filho de José, é o Tiago que fez essa liturgia que vocês estão rezando hoje. Me mostra uma outra igreja que tem essa riqueza. Nós usamos a liturgia escrita, traduzida, claro, do aramaico para o português, mas está ali, a liturgia escrita por Tiago, esse aqui, o irmão do Senhor, filho de José. Não é eu, o Evangelho está dizendo. Não é também de Judas, filho de Simão? Olha aqui, diz que Judas e Tiago é irmão de Jesus, mas porém Tiago é filho de José e Judas é filho de Simão. Então, quando a Bíblia fala que Jesus tinha irmãos, não era irmãos de Maria e de José de sangue. Tiago, sim, era filho de José. Não vivem aqui também entre nós as suas irmãs? Ué, Jesus teve mais irmãos? Não. É exatamente aquelas mesmas mulheres igual aos outros aqui. Jesus, quando veio, foi batizado por João, estava andando, saiu das águas. João Batista apontou o dedo para ele e diz: eis ali o Cordeiro de Deus. Eles deixaram João Batista, que eram seus discípulos, João, Tiago e André, e foram atrás de Jesus. Quando chegaram perto de Jesus, Jesus andando nas pressas: mestre, onde vais? Ou seja, mestre, onde moras? Jesus disse: vem e verás. E eles foram andando com Jesus. O Evangelho não tem, mas quando chegaram na casa de Jesus, estava lá Maria. Jesus entrou na casa da sua mãe e disse: mãe, meus irmãos estão lá fora e querem água. Maria foi lá servir água para os seus irmãos. Se Jesus disse para Maria, sua mãe, que os irmãos dele estão lá fora querendo água, Maria foi levar água para quem? Para os seus filhos. Entendeu como é a jogada do Evangelho? Quando esse mesmo povo depois vai dizer: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te chamando, Jesus levanta e diz: todos aqueles que ouvem a minha palavra e põem em prática, esses são minha mãe e meus irmãos. Aqui hoje, se você põe em prática a palavra de Deus e vive ela, não só ouve a palavra, mas põe em prática, você agora é irmão e mãe de Jesus. Ele disse, palavras dele. Então era difícil para este povo acreditar que Jesus era Deus, porque viu um homem, totalmente homem, humano.
Mas é justamente isso que a gente entende. Quanto mais humano a gente se mostra ser, mais divino a gente pode ser. Quem não soube ser humano, não conseguiu ser divino. E quem conseguiu de verdadeiramente ser humano, conseguiu ser divino. Só é divino quem primeiro aprendeu a ser humano. Deus teve que se fazer homem em tudo, obediente até a morte de cruz, e tornando-se homem, mostrou para nós a capacidade de sermos divinos. Porque Deus assumiu o que é nosso para nos dar o que é dele, assumiu nossa humanidade para nos dar a sua divindade. Na hora que o Pai está colocando água e vinho, ele disse: pelo mistério seu desta água e deste vinho, fazei que assumamos a tua divindade como quiseste assumir assim a nossa humanidade. Deus se faz homem para mostrar que nós também podemos ser pequenos deuses, seus filhos, no seu divino. Mas enquanto caminhamos por esta terra, nós vamos lidar sempre com pessoas o tempo todo, e que nós temos que passar como cristãos a acreditar numa coisa máxima, que é a conversão. Porque se eu sou propenso e capaz de mudança, o outro também é. E enquanto o outro não é, não tenho que criticar. A minha missão é ser uma fonte de transformação na vida dele, não com críticas, talvez até com um pouco de perspicácia intrépidas, mas para a sua edificação, para que ele possa encontrar assim o seu melhor. Mas o ser humano, ele é capaz de transformar-se, mudar-se. As pessoas que eu conheci há um ano atrás, este ano já não é mais a mesma, tenho certeza disso. O tempo eu perdi, mas a pessoa, ela está em processo de evolução, de transformação. Mas ela está em processo de transformação e evolução para quê? Então, quem está na presença de Deus e busca as coisas de Deus, está em busca de se divinizar, se tornar algo divino. Então, Jesus para este povo aqui não curou apenas alguns, mas apenas fez o quê? Ele apenas administrava a palavra, orientava com suas parábolas, administrava ali a boa nova, porque o povo ele estava em dúvida e não fez então muitas coisas. Mas quando Jesus sai daquela cidade, vai em outras cidades em que as pessoas não olham ele apenas como um homem, mas como um profeta ou alguém diferente, porque até esse povo aqui ficava questionando: como pode fazer milagre? Como pode fazer tais coisas? Poderia também o mundo lá fora falar a mesma coisa de vocês, porque o mundo é a nossa casa comum, a nossa pátria, e dividimos ela com tantos outros, e eles poderiam dizer: como tais coisas operam em sua vida? Está aqui, porque eu ouço a palavra de Deus e a ponho em prática, e a graça de Deus me alcança, e agora eu posso, meus irmãos e minhas irmãs, ver essas coisas, essas manifestações acontecerem. Nós somos tão dispersos, evasivos, distraídos, que a gente não percebe quantas graças estão acontecendo no meio da gente, a gente não percebe. No mundo da tecnologia que vemos, no mundo da internet, no mundo da sabedoria artificial, a gente chama agora também de metaverso. Para onde está indo a nossa cabeça? Mas milhares de coisas. Se eu fosse falar aqui das coisas que já aconteceram no meio da gente, como igreja em Volta Redonda, não vou falar o nome, mas quem está nos acompanhando pelas redes sociais, alguns que estejam nos acompanhando, vai saber de quem estou falando. Umas semanas atrás, uma de nossas companheiras de igreja foi visitar a médica, e ela estava já em processo de quimioterapia, já ficou até careca, cabelo todo caiu,
porque há uma possibilidade do câncer estar já se espalhando pelo corpo todo, começando pelo seios, né? Pela mama. E essa pessoa acompanhando a nossa trajetória em oração, várias vezes nós fomos na casa dela, visitamos, né? E ela também veio participar com a gente na igreja, né? E houve várias profecias em relação a ela, até que um dia ela irá lá na frente da igreja abrir um envelope branco. E essas semanas ela foi visitar a médica de rotineira, porque precisa. Quando foi fazer os exames, não tinha absolutamente nada. Você sabe o que eu estou falando. E a médica, admirada, assustada, gente, eu fiquei como mentirosa. Eu sou a médica, falei que você estava. Fiquei como mentirosa. E essa pessoa disse: não, doutora, existe um médico além da senhora, um consultório além da senhora, que também operou aqui. Quem conheceu e conviveu com essa pessoa viu que ela estava em todo um processo, né, de tratamento para isso, e os sintomas disso estavam ali manifestos. Mas essas 2 semanas atrás, essa pessoa foi ao médico, e a médica foi olhar os seus exames finais para ver quais são os próximos passos. Não é outra pasta. Não, mas essa mesmo. Meu Deus! Absolutamente nada. Não existe câncer, como se nunca existiu. É aí. Daqui uns dias, em nome de Jesus, ela vai estar lá no grupo de oração Sopro Divino, abrindo um envelope branco. Está aqui a doença que sumiu. Cadê ele? Não, peraí, não existe. Nunca existiu. Porque quem ouve a minha palavra, quem põe em prática, Deus opera nos irmãos das nossas vidas. Se você ainda não está no processo de conversão, comece agora a ser um Reginaldo novo, uma Fátima nova, um Pedro novo, né? Uma Rocha nova, uma Kelly nova, uma Judite nova, uma Parecida nova. Alguém convertido que não se converte para mostrar para os outros que se converteu, olha como aquela é santa, não, mas é Ele, Deus e mais ninguém, porque Deus já está habitando na sua pátria. A sua pátria sou eu, a sua pátria é você, meu irmão e minha irmã. Vocês estão nos ouvindo nas redes sociais. Você é a pátria de Deus. Deus, Ele deixou as glórias dos céus, se fez corpo, sangue, alma e divindade, não para ficar ali no altar, para ser adorado e prostrado como vive em muitos lugares. Não, Ele não veio para ser adorado, Ele veio para ser comido e bebido. Ele disse: este é minha carne que é verdadeiramente comida, este é meu sangue que é verdadeiramente bebida, de modo que ao comer desta carne e beber deste sangue, eu estarei contigo e vocês comigo, porque quem come desta carne, bebe deste sangue, permanece em mim e eu permaneço nele, e este é que tem a vida eterna. Não é prática da igreja cívica de ficar adorando Jesus no ostensório, porque Jesus, Ele veio para ser louvado e adorado nas minhas atitudes. O verdadeiro louvor que eu atribuo a Deus não é ficar não é oração em línguas, não é Deus de Deus, é o Senhor, não é o louvor das palavras, não é a adoração dos gestos do seu corpo diante de uma igreja, de joelho, mãos postas, segurando Bíblia. Não, a atitude de adoração e louvor que Deus quer ver é as suas atitudes de quem ouviu a sua palavra e está pondo em prática. E quem verdadeiramente assim está nesse processo, aí estão as obras. Jesus não foi só apenas lá, porque Deus veio. Minha querida, se você estiver me acompanhando, ou quem conhece ela está acompanhando, ela um dia parou, ouviu a voz do Mestre e aos poucos, colocando em prática,
agora Deus manifesta na vida dela. Primeiro para provar que ela é a sua pátria, agora Ele habita nela. E depois para que ela seja o que eu falei lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, sereis as minhas testemunhas. Ela agora é uma testemunha de que Deus foi, é e para sempre será. As obras em que Ele fez nela pode ser feita em nós, ou até por nós pelos outros, se eu venho vivendo desta conversão, ou nessa busca de ser cada dia mais humano, na busca de ser cada vez mais divino. Onde quer que eu entre, no mercado, na casa de alguém, as pessoas têm um certo respeito pelo que sou, não porque sou uma autoridade, mas é aquilo que eu permito que as pessoas vejam de mim. Quem é você quando você tropeça na calçada? Quais são as palavras que saem da sua boca? Está aí já. No dia a dia, nas suas dificuldades, que podem ser muitas, no trabalho, em casa, não sei aonde, quais são as suas atitudes nas contrariedades? Porque Deus te testa, meu irmão. Deus te testa, minha irmã, para ver se você de fato está ali fiel, se você de fato está, se o demônio te atentar, se os irmãos desta vida te atentar, você está sólido como uma rocha, né? Porque Deus também quer dizer para todos vocês, vou falar o nome de cada um de novo, que não demora, mas Deus quer dizer para vocês, que são os poucos aqui mais, vou usar o sol da Fátima simbolizando todos vocês, tá? Não vai falar Pedro não, vai falar Fátima. Tu és pedra, e é sobre esta pedra que sou e que te constitui como rocha, é que você pode edificar esta igreja. Esta igreja que você é como pessoa, e esta igreja que você é como membro desta instituição fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, una, santa, católica e apostólica. Se você assim viver, se você assim crer, minha irmã, você também, a quem tocar, será curado. Por quem você orar, emprego, tudo. Daqui a pouco você vai ter sossego, que vai ter gente ligando para a senhora, mandando mensagem no zap: Fátima, reza, né? Reza para mim, que não sei o que lá. O altar lá da Padre Josino, tá, toda hora está cheio de nome. As pessoas mandam mensagem, né? Eu anoto, coloco sobre o altar, e nas minhas 7 orações do outro dia eu entrego aqueles nomes. E várias vezes eu vejo, gente, coisas maravilhosas acontecendo. Vamos para a honra e glória de Deus. E assim é na vida de cada um de vocês também. Fátima, ora aí para mim, pela pessoa que está desempregada. Daqui uma semana, Fátima, obrigado, já está trabalhando, tal. Nossa, que maravilha. Porque você agora se tornou a pátria de Deus. Pátria amada, como diz nosso Senhor, onde a gente faz reverência. Se eu sou capaz de me fazer reverência para um mastro, como chama mastro, né? Onde se haste uma bandeira, porque agora não também fazer reverência ao meu irmão e minha irmã, que é a pátria de Deus. É para vocês, meus irmãos, pátria de Deus, que pode ter tudo isso em vocês, essa graça de Deus sempre em vocês, é que hoje faço. É para vocês que estão aqui agora, hoje comigo nessa liturgia, os vivos, os falecidos, os anjos e os santos que aqui hoje participam, é que eu faço isso. Minha saudação a vocês, pátria de Deus. Porque a mensagem deste mês que passou foi: serão o meu povo e eu serei vosso Deus. Sede então povo de Deus. Sede então povo de Deus. Ser povo de Deus é se vestir, se constituir, agir como povo de Deus. Quando Deus perceber isso, Ele vem: agora eu sou seu Deus. Primeiro eu preciso ser seu povo e Ele será nosso Deus. Deus sendo nosso Deus, o mar vai se abrir. A igreja vai estremecer. Tudo vai mudar. Não seria cantar aquela música, né? Mas sede o povo de Deus. E Deus será seu. Constituído de tudo aquilo que tem, de tudo aquilo que Ele é contigo. Porque Ele se fez pão e vinho, como eu disse, não para estar ali só para ser adorado e louvar e louvor, veneração, adoração, mas Ele quer
essa atitude de manifestação de Deus que está comigo, que caminha comigo, que se faz em mim. Quando eu vou no hospital, quando eu faço uma oração por doente, não é apenas eu quem faço, Deus em mim faz glória. É nisso que eu creio. Mas onde você recebeu esse Jesus? Não desceu do céu num disco voador, não. A porta do céu para a terra chama-se altar. Madebro, altar. É ali que Deus vem até mim e perpetua-se em mim, de modo que onde eu estiver, com quem estiver, e seja o que eu fizer, é com Deus. Louvado seja. Seja louvado.